Primeiro livro dos Macabeus, capítulo 1. Ora, aconteceu que, já senhor da Grécia, Alexandre, filho de Filipe da Macedônia, oriundo da terra de Cetim, derrotou Dário, rei dos persas e dos medos, e reinou em seu lugar. Empreendeu inúmeras guerras, apoderou-se de muitas cidades e matou vários reis da região. Avançou até os confins da terra e apoderou-se dos despojos de uma multidão de nações. A terra calou-se diante dele. Tornando-se altivo, seu coração ensoberbeceu-se. Reuniu um imenso exército, impôs seu poderio aos países, às nações e reis, e todos se tornaram seus tributários. Mas, em seguida, adoeceu e viu que a morte se aproximava. Convocou então os mais considerados dentre os seus cortesãos, companheiros desde sua juventude, e, ainda em vida, repartiu entre eles o império. Alexandre reinou durante 12 anos, e morreu. Seus oficiais exerceram o poder, cada qual em seu próprio reino. Puseram todos o diadema depois de sua morte, após eles, seus filhos durante muitos anos. E males em quantidade multiplicaram-se sobre a terra. Desses reis originou-se uma raiz de pecado. Antíoco Epífanes, filho do rei Antíoco, que havia estado em Roma como refém e que reinou no ano 137 do reino dos gregos. Nessa época, saíram também de Israel uns filhos perversos que seduziram a muitos outros, dizendo: Vamos e façamos uma aliança com os povos que nos cercam, porque, desde que nos separamos deles, caímos em infortúnios sem conta. Semelhante linguagem pareceu-lhes boa e houve entre o povo quem se apressasse a ir ter com o rei, o qual concedeu a licença de adotarem os costumes pagãos. Edificaram em Jerusalém um ginásio, como os gentios. Dissimularam os sinais da circuncisão e afastaram-se da aliança com Deus para se unirem aos gentios. E se venderam para praticar o mal. Quando seu reino lhe pareceu bem consolidado, concebeu Antíoco o desejo de conquistar também o Egito, a fim de reinar sobre 2 reinos. Invadiu, pois, o Egito com um poderoso exército, com carros, elefantes, cavaleiros e uma numerosa esquadra. Investiu contra Ptolomeu, rei do Egito, o qual, tomado de pânico, fugiu. Foram muitos os que sucumbiram sob seus golpes. Tornou-se ele senhor das fortalezas do Egito e apoderou-se das riquezas do país. Após ter derrotado o Egito, pelo ano 143, regressou Antíoco e atacou Israel, subindo a Jerusalém com um enorme exército. Entrou com arrogância no santuário, tomou o altar de ouro, o candelabro da luz com todos os seus acessórios, a mesa da proposição, os vasos, as alfaias, os turíbulos de ouro, o véu, as coroas, os ornamentos de ouro da fachada e arrancou todo o revestimento. Tomou a prata, o ouro, os vasos preciosos e os tesouros ocultos que encontrou. Arrebatando tudo consigo, regressou à sua terra, após massacrar muitos judeus e pronunciar palavras injuriosas. Foi isso um motivo de desolação em extremo para todo Israel. Príncipes e anciãos gemeram, jovens e moças perderam sua alegria e murchou a beleza das mulheres. O recém-casado lamentava-se e a esposa chorava no leito nupcial. A própria terra tremia por todos os seus habitantes e a casa de Jacó cobriu-se de vergonha. 2 anos após, Antíoco enviou um oficial a cobrar o tributo nas cidades de Judá. Chegou ele a Jerusalém com uma numerosa tropa. Dirigiu-se aos habitantes com palavras pacíficas, mas astuciosas, nas quais acreditaram. Em seguida, lançou-se de improviso sobre a cidade, pilhou-a seriamente e matou muita gente de Israel. Saqueou-a, incendiou-a, destruiu as casas e os muros em derredor. Seus soldados conduziram ao cativeiro as mulheres e as crianças e apoderaram-se do gado. Cercaram a cidade de Davi com uma extensa e sólida muralha, com possantes torres, tornando-a sua fortaleza. Instalaram ali uma guarnição brutal de gente sem leis, e se fortificaram. Ajuntaram armas e provisões. Reunindo todos os espólios do saque de Jerusalém, ali os acumularam. Constituíram-se desse modo em grande ameaça. Serviram de cilada para o templo, um inimigo constantemente incitado contra o povo de Israel,
derramando sangue inocente ao redor do templo e profanando o santuário. Por causa deles, os habitantes de Jerusalém fugiram, e só ficaram lá os estrangeiros. Jerusalém tornou-se estranha a seus próprios filhos e estes a abandonaram. Seu templo ficou desolado como um deserto, seus dias de festa se transformaram em dias de luto, seus sábados, em dias de vergonha e sua glória em desonra. Quanto fora ela honrada, agora foi desprezada e sua exaltação converteu-se em tormento. Então, o rei Antíoco publicou para todo o reino um edito, prescrevendo que todos os povos formassem um único povo. Cada um devia renunciar a seus costumes particulares. Todos os gentios se conformaram a essa ordem do rei, e muitos de Israel adotaram a sua religião, sacrificando aos ídolos e violando o sábado. Por intermédio de mensageiros, o rei enviou, a Jerusalém e às cidades de Judá, cartas prescrevendo que aceitassem os costumes dos outros povos da terra. Deviam suprimir holocaustos, sacrifícios e libações no templo, violar os sábados e as festas, profanar o santuário e os santos, erigir altares, templos e ídolos, sacrificar porcos e outros animais impuros. Deviam também deixar seus filhos incircuncidados e macular suas almas com toda a sorte de impurezas e abominações, de maneira a obrigarem-nos a esquecer a lei e a transgredir as prescrições. Todo aquele que não obedecesse à ordem do rei seria morto. Foi nesse teor que o rei escreveu a todo o seu reino e nomeou comissários para vigiar o cumprimento de sua vontade pelo povo. Ordenou às cidades de Judá que oferecessem sacrifícios, cada uma por sua vez. Houve muitos dentre o povo que colaboraram com eles e abandonaram a lei. Fizeram muito mal no país e constrangeram os israelitas a se refugiarem em asilos e refúgios ocultos. No dia 15 do mês de Casleu, no ano 145, Antíoco fez erigir a abominação da desolação sobre o altar. Também construíram altares em todas as cidades vizinhas de Judá. Ofereciam sacrifícios diante das portas das casas e nas praças públicas. Rasgavam e queimavam todos os livros da lei que achavam. Em toda parte, todo aquele em poder do qual fosse encontrado um livro do testamento, ou todo aquele que mostrasse gosto pela lei, morreria por ordem do rei. Com esse poder que tinham, tratavam assim, cada mês, os judeus que eles encontravam nas cidades. No dia 25 de cada mês, sacrificavam no altar, que sobressaía ao altar do templo. As mulheres, que levavam seus filhos a circuncidar eram mortas conforme a ordem do rei, com os filhos suspensos ao pescoço. Massacravam-se também seus próximos e os que tinham feito a circuncisão. Numerosos foram os israelitas que tomaram a firme resolução de não comer nada que fosse impuro. Preferiram a morte antes que se manchar com alimentos impuros, não quiseram violar a santa lei e foram trucidados. Caiu assim sobre Israel uma imensa cólera. Primeiro livro dos Macabeus, capítulo 2. Foi nessa época que se levantou Matatias, filho de João, filho de Simeão, sacerdote da família de Joaribe, que veio de Jerusalém se estabelecer em Mode. Tinha ele 5 filhos. João, apelidado Gadi. Simão, alcunhado Tazi. Judas, chamado Macabeu. Eleazar, cognominado Aoarã, e Jonatas, chamado Afus. Vendo as abominações praticadas em Judá e em Jerusalém, exclamou: Ai de mim! Porque nasci eu, para ver a ruína do meu povo e da cidade santa, e ficar sem fazer nada, enquanto ela é entregue ao poder de seus inimigos e seu santuário abandonado aos estrangeiros. Seu templo tornou-se como um homem desonrado e os vasos sagrados, que eram o motivo de seu orgulho, levados como para um cativeiro, seus filhos foram trucidados nas ruas e seus jovens sucumbiram ao gládio do inimigo. Que povo há que não tenha herdado de seus atributos reais, que não se tenha apoderado dos seus despojos? Toda a sua glória desapareceu e, de livre que era, tornou-se escrava. Eis que tudo o que tínhamos de sagrado, de belo, de glorioso, foi assolado e profanado pelas nações. Por que viver ainda? Matatias e seus filhos rasgaram suas vestes, cobriram-se de sacos e choraram amargamente.
sobrevieram enviados do rei Amode, para impor a apostasia e obrigar a sacrificar. Muitos dos israelitas uniram-se a eles, mas Matatias e seus filhos permaneceram firmes. Em resposta disseram-lhe os que vinham da parte do rei: possuis nesta cidade notável influência e consideração, teus irmãos e teus filhos te dão autoridade. Vem, pois, como primeiro executar a ordem do rei, como fizeram todas as nações, os habitantes de Judá e os que ficaram em Jerusalém. Serás contado, tu e teus filhos, entre os amigos do rei. A ti aos teus filhos o rei vos honrará, cumulando-vos de prata, de ouro e de presentes. Matatias respondeu-lhes: ainda mesmo que todas as nações que se acham no reino do rei o escutassem, de modo que todos renegassem a fé de seus pais e aquecessem as suas ordens, eu, meus filhos e meus irmãos perseveraremos na aliança concluída por nossos antepassados. Que Deus nos preserve de abandonarmos a lei e os mandamentos. Não obedeceremos a essas ordens do rei e não nos desviaremos de nossa religião nem para a direita nem para a esquerda. Mal havia acabado de falar, eis que um judeu se adiantou para sacrificar no altar de Mode, à vista de todos, conforme as ordens do rei. Viu Matatias, e no ardor de seu zelo, sentiu estremecerem-se suas entranhas. Num ímpeto de justa cólera arrojou-se e matou o homem sobre o altar. Matou ao mesmo tempo o oficial incumbido da ordem de sacrificar e demoliu o altar. Com semelhante gesto mostrou ele seu amor pela lei, como agiu Finéias a respeito de Zambri, filho de Salom. Em altos brados Matatias elevou a voz então na cidade: quem for fiel à lei e permanecer firme na aliança, saia e siga-me. Assim, com seus filhos, fugiu em direção às montanhas, abandonando todos os seus bens na cidade. Então, uma grande parte dos que procuravam a lei e a justiça encaminharam-se para o deserto. Ali refugiaram-se, com seus filhos, suas mulheres e seus rebanhos, porque as desgraças os oprimiam cruelmente. Contaram aos oficiais do rei e às forças acantonadas em Jerusalém, na cidade de Davi, que certo número de judeus, culpáveis de terem transgredido a ordem real, havia descido ao deserto, para ali se ocultar e que muitos se haviam precipitado em seu seguimento. Os sírios arremessaram-se ao encalço deles e os alcançaram, depois se prepararam para agredi-los em dia de sábado. Isso basta, agora, gritaram-lhes eles: saí, obedecei à ordem do rei e vivereis. Não sairemos, replicaram os judeus, e não obedeceremos às ordens do rei, com a profanação do dia de sábado. Instantaneamente os sírios travaram combate contra eles, mas eles não responderam, não atiraram uma só pedra e não obstruíram as entradas dos esconderijos. Que morramos todos inocentes. O céu e a terra nos servirão de testemunhas de que nos matais injustamente. E foi assim que os inimigos se lançaram sobre eles em dia de sábado. Eles morreram com suas esposas, seus filhos e seu rebanho. Eram cerca de 1000 pessoas. Matatias e seus amigos o souberam e comoveram-se muito. E disseram uns aos outros: se todos agirmos como nossos irmãos, se não pelejarmos contra os estrangeiros para pormos a salvo nossas vidas e nossas leis, nos exterminarão bem depressa da terra. Tomaram, pois, naquele dia a seguinte resolução: mesmo que nos ataquem em dia de sábado, lutaremos contra eles e não nos deixaremos matar a todos nós, como fizeram nossos irmãos no seu esconderijo. Então, se ajuntou a eles o grupo dos judeus assideus, particularmente valentes em Israel, apegados à lei, e todos os que fugiam das perseguições se ajuntaram do mesmo modo a eles e os reforçaram. Formaram, pois, um exército e na sua ira e indignação massacraram um certo número de prevaricadores e de traidores da lei, os outros procuraram refúgio junto aos estrangeiros. Assim, Matatias e seus amigos percorreram o país, destruíram os altares e circuncidaram à força as crianças, ainda incircuncisas nas fronteiras de Israel, e perseguiram os sírios orgulhosos. Sua empresa alcançou bom êxito. Arrancaram a lei do poder dos gentios e dos reis e não permitiram que prevalecesse o mal. Ora, chegou para Matatias o dia de sua morte e ele disse a seus filhos: o que domina até este momento é o orgulho, o ódio, a desordem e a cólera.
Sede, pois, agora, meus filhos, os defensores da lei, e dai a vossa vida pela aliança de nossos pais. Recordai-vos dos feitos que vossos antepassados realizaram na época em que viveram, e merecereis grande glória e nome eterno. Porventura, não foi na prova que Abraão permaneceu fiel? E não lhe foi isso imputado em justiça. José observou os mandamentos na sua desgraça e veio a ser o senhor do Egito. Finéias, nosso antepassado, por ter sido inflamado de zelo, recebeu a promessa de um sacerdócio perpétuo. Josué, cumprindo a palavra de Deus, veio a ser juiz em Israel. Caleb deu testemunho na assembleia e herdou a terra. Por todos os séculos, em vista de sua piedade, mereceu Davi o trono real. Porque ardia em zelo pela lei, Elias foi arrebatado ao céu. Ananias, Azarias e Misael foram salvos das chamas por terem tido fé. Daniel, na sua retidão, foi salvo da boca dos leões. Recordai-vos assim, de geração em geração, de que todos os que esperam em Deus não desfalecem. Não temais as ameaças do pecador, pois sua glória acabará em lama e vermes. Hoje ele se eleva e amanhã desaparecerá, porque tornará ao pó, e seus planos serão frustrados. Quanto a vós, meus filhos, sede corajosos e destemidos em observar a lei, porque por ela chegareis à glória. Aqui tendes Simeão, vosso irmão. Sei que ele é homem de conselho, ouvi-o sempre e será para vós um pai. Judas Macabeu, bravo desde a juventude, será o general do exército e dirigirá a guerra contra os gentios. Atraireis a vós todos os que observam a lei e vingareis vosso povo. Pagai aos gentios o que nos fizeram e atendei aos preceitos da lei. Depois disso, abençoou-os e foi unir-se a seus pais. Morreu no ano 146. Seus filhos sepultaram-no em Mode, no túmulo de seus antepassados. Todo Israel o chorou dolorosamente. Primeiro livro dos Macabeus, capítulo 3. Seu filho Judas, cognominado Macabeu, ficou em seu lugar. Todos os seus irmãos o auxiliaram, bem como todos os que se tinham unido a seu pai, aceitando generosamente a promessa de combater por Israel. Aumentou a glória do povo, revestiu-se da couraça, como um gigante, cingiu-se com as armas da guerra e empenhou-se nos combates, protegendo seu exército com a espada. Assemelhava-se nas suas ações a um leão, e parecia um leãozinho, que ruge na caçada. Perseguiu e rebuscou com cuidado os traidores e lançou ao fogo os que perseguiam seu povo. Os maus recuaram diante dele transidos de medo, tremeram os que praticaram o mal e a salvação do povo firmou-se em suas mãos. Seus feitos exasperaram os reis, mas alegraram Jacó, e sua memória permaneceu eternamente abençoada. Percorreu as cidades de Judá, expulsando os ímpios, desviando assim de Israel a cólera divina. Seu nome foi pronunciado até as extremidades da terra, e ele conseguiu a adesão daqueles que estavam a ponto de perecer. Aconteceu que Apolônio convocou os gentios, e de Samaria, partiu com um grande exército para combater Israel. Soube-o Judas, saiu-lhe ao encontro, venceu-o e o matou. Muitos caíram aos seus golpes e os restantes puseram-se em fuga. Apoderou-se dos espólios, tomou a espada de Apolônio e desde então usava-a sempre nos combates. Seron, general do exército sírio, veio a saber que Judas cercara-se de soldados fiéis convocados e que ele os levará ao combate. Vou tornar-me célebre, disse ele, e cobrir-me de glória no reino. Vencerei Judas e suas tropas que se opõem às ordens do rei. Armou-se ele para a guerra. Um poderoso exército de ímpios marchou com ele, para reforçar e tomar vingança dos filhos de Israel. Avançaram até a muralha de Bet-Horon e Judas, seguido de poucos homens, foi-lhe ao encontro. Mas, à vista do exército que vinha contra eles, os companheiros de Judas disseram-lhe: Como poderemos enfrentar tamanho exército, se somos tão poucos, tanto mais que nos sentimos fracos, porque hoje nada temos comido? É fácil, respondeu Judas, a um punhado de gente fazer-se respeitar por muitos.
Para o Deus do céu não há diferença entre a salvação de uma multidão e a de um punhado de homens, porque a vitória no combate não depende do número, mas da força que desce do céu. Essa gente vem contra nós, com insolência e orgulho, para nos aniquilar, juntamente com nossas mulheres e nossos filhos, e para nos despojar. Nós, porém, lutamos por nossas vidas e nossas leis. O próprio Deus os esmagará aos nossos olhos. Não os temais. E logo que cessara de falar, arrojou-se Judas com rapidez sobre os inimigos. Seram diante dele foi derrotado com seu exército. Judas o perseguiu na descida de Bet-Horon até a planície. Morreram cerca de 800 sírios e os restantes fugiram para a terra dos filisteus. E foi assim que se espalhou o terror de Judas e seus irmãos, e todos os povos das vizinhanças encheram-se de consternação. Sua fama chegou aos ouvidos do rei. E todas as nações comentaram os feitos heróicos de Judas. Quando o rei Antíoco soube dessas novas, encolerizou-se terrivelmente e reuniu todas as forças do reino, formando um exército poderosíssimo. Abriu o tesouro e deu ao exército soldo de 1 ano com a ordem de estarem prontos para qualquer eventualidade. No entanto, viu que lhe faltava dinheiro no tesouro e que os tributos do território eram deficientes em vista das perturbações e da maldade que havia provocado, suprimindo em toda a parte as instituições em vigor desde outrora. Temeu, portanto, não poder pagar as despesas, como fizera já 1 ou 2 vezes, e outorgar as liberalidades, que distribuía em certo tempo com mão generosa, porque excedia em liberalidade a todos os reis, seus predecessores. Profundamente consternado, resolveu ir à Pérsia cobrar os tributos dessas regiões e recolher muito dinheiro. Deixou Lísias, pessoa de relevo, de linhagem real, para dirigir os negócios do reino, desde o rio Eufrates até as fronteiras do Egito, e ocupar-se, até sua volta, de seu filho Antíoco. Deixou-lhe a metade do exército do reino, com os elefantes e deu-lhe as instruções referentes à execução de seus planos, especialmente no que dizia respeito aos habitantes da Judéia e de Jerusalém. Devia enviar um exército contra eles para destruir e aniquilar o poderio de Israel e o que restara de Jerusalém, e apagar desses lugares até a sua lembrança. Depois, devia estabelecer em todos os seus confins estrangeiros, aos quais distribuiria as terras por meio de sorte. O rei tomou a outra metade do exército, partiu de Antioquia, a capital de seu reino, no ano 147. Passou o Eufrates e atravessou as terras do Planalto. Lísias escolheu Ptolomeu, filho de Dorímenes, Nicanor e Gorgias, valorosos generais e familiares do rei. Enviou com estes 40.000 soldados de infantaria e 7.000 cavaleiros, para invadirem e devastarem o país de Judá, conforme a ordem do rei. Postos a caminho com todas essas tropas, chegaram à planície perto de Emaús e penetraram nela. Quando os mercadores ouviram falar deles, tomaram grande quantidade de prata e ouro e se dirigiram com peias ao campo para comprar os filhos de Israel como escravos. Exércitos da Síria, bem como do estrangeiro, vieram juntar-se a eles. Judas e seus irmãos viram que a situação era grave e que as forças inimigas acampavam dentro de suas fronteiras. Sabendo também como o rei havia ordenado de tratar o povo para destruí-lo e exterminá-lo, disseram uns aos outros: Levantemos nossa pátria de seu abatimento e lutemos por nosso povo e por nosso lugar santo. Convocaram então toda a gente, a fim de se prepararem para a luta, de rezarem, de implorarem piedade e misericórdia de Deus. Porquanto Jerusalém estava desabitada e deserta. Não havia um só de seus filhos que nela entrasse ou dela saísse. Seu santuário estava profanado, soldados estrangeiros ocupavam a fortaleza, gentios faziam ali sua habitação. Toda a alegria havia desaparecido de Jacó, e a flauta e a harpa estavam abandonadas. Os israelitas se concentraram, pois, e se dirigiram a Masfa, defronte de Jerusalém, porque tinham tido outrora em Masfa, um local de oração. Jejuaram naquele dia, vestiram-se com sacos, cobriram a cabeça com cinza e rasgaram suas vestes. Abriram o livro da lei, para ler nele o que os gentios perguntavam às representações de seus falsos deuses. Trouxeram os ornamentos sacerdotais,
as primícias e os dízimos, e mandaram vir os nazarenos que tinham cumprido o tempo de seu voto. Em seguida, sua voz se elevou com força ao céu. O que faremos desta gente e para onde a levaremos? Vosso santuário está profanado e manchado, vossos sacerdotes estão em luto e na humilhação. As nações se coligaram para nos aniquilar e vós sabeis o que elas tramam contra nós. Como resistir diante deles, se vós não vierdes em nosso auxílio? Então, eles soaram as trombetas e levantaram um grande clamor. Depois disso, Judas nomeou chefes para grupos de 1.000, 100, 50 e 10 homens. E disse aos que acabavam de construir uma casa, de tomar mulher, plantar uma vinha, ou que tinham medo, que voltassem cada qual para sua casa, conforme a lei. Os israelitas se puseram então a caminho e vieram acampar ao sul de Emaús. Preparai-vos, disse-lhes Judas, sede corajosos e estai prontos desde amanhã para o combate a essas nações que estão unidas para nos arruinar, a nós e tudo o que possuímos de sagrado. Porquanto é preferível morrer no combate do que ver nosso povo perseguido e profanado nosso santuário. Que se faça somente a vontade de Deus. Primeiro livro dos Macabeus, capítulo 4. Tomando consigo 5.000 soldados de infantaria e 1.000 cavaleiros de elite, Górgias se pôs a caminho, à noite, para surpreender o acampamento dos judeus e atacá-lo de improviso. A gente da fortaleza servia-lhe de guia. Mas Judas o soube e com seus destemidos companheiros saiu para esmagar aquelas forças do rei que tinham ficado perto de Emaús, enquanto as tropas estavam espalhadas na planície. Chegou Górgias à noite ao acampamento de Judas, mas não encontrou ninguém. Pôs-se então à sua procura nas montanhas, dizendo: fugiram diante de nós. Todavia, Judas apareceu na planície ao despertar do dia com 3.000 homens que, excetuando espadas e escudos, não estavam armados como teriam querido. Entre mentes viram eles o campo dos gentios, poderoso, fortificado de cavalaria e os próprios inimigos prontos para o combate. Não temais seu grande número, disse Judas a seus companheiros, e não temais seu choque. Lembrai-vos como nossos pais foram salvos no Mar Vermelho, quando Faraó os perseguia com seu exército. Gritemos agora para o céu para que ele se apiede de nós, que se lembre da aliança com nossos antepassados e queira hoje esmagar esse exército aos nossos olhos. Todas as nações saberão que Israel possui um libertador e um salvador. Erguendo os olhos, os gentios viram-nos avançar contra eles, e saíram do acampamento para a luta, enquanto os homens de Judas soavam as trombetas. Travou-se a batalha, mas os inimigos, derrotados, puseram-se em fuga através da planície. Os últimos tombaram todos sob a espada, enquanto eram perseguidos até Gazar e as planícies de Idumeia, de Azoto e de Jâmnia. E sucumbiram cerca de 3.000 homens. Então, Judas parou de persegui-los, voltou atrás com suas tropas pelo mesmo caminho, e disse: não penseis nos despojos, porque outro combate nos aguarda. Górgias está perto de nós nas montanhas, com suas forças. No momento, enfrentai os inimigos e combatei. Depois, podereis apoderar-vos de seus despojos, com toda tranquilidade. Ainda Judas falava, quando alguns homens apareceram e olharam do alto da montanha. Viram que o exército tinha sido posto em fuga e que o acampamento se queimava porque a fumaça que se percebia indicava o que tinha acontecido. À vista disso, todos foram tomados de grande espanto e, certificando-se de que o exército de Judas se achava na planície, pronto para o combate, fugiram todos para a terra estrangeira. Judas voltou para saquear o acampamento, e seus homens apoderaram-se de muito ouro, prata, jacinto, púrpura marinha e grandes riquezas. Ao voltarem, cantavam hinos e levavam ao céu os louvores ao Senhor, exclamando: Ele é bom e sua misericórdia é eterna. Naquele dia foi grande a vitória que se alcançou em Israel. Os gentios que escaparam vieram contar a Lísias o acontecido. Ele ficou consternado e abatido ouvindo-os, porque Israel não tinha sido tratado como ele quis, e porque as ordens do rei não tinham sido cumpridas.
Por isso, no ano seguinte, reuniu Lísias 60.000 infantes escolhidos e 5.000 cavaleiros para lutar contra os judeus. Esse exército veio da Idumeia a acampar em Bet-sur. Judas foi-lhe ao encontro com 10.000 homens. Tendo ante os olhos esse poderoso exército, rezou nestes termos: Sede bendito, Salvador de Israel, vós que quebrastes a força do gigante pela mão do vosso servo Davi e entregastes os exércitos estrangeiros às mãos de Jonatas e do seu escudeiro. Entregai esse exército ao poder do povo de Israel e confundi nossos inimigos com suas tropas e sua cavalaria. Inspirai-lhes o terror, fazei derreter seu orgulho audaz. Que eles sejam sacudidos e pisados. Derrubai-os pela espada dos que vos amam e que todos aqueles que conhecem vosso nome cantem vossos louvores. Travou-se então o combate, e do exército de Lísias tombaram 5.000 homens, que sucumbiram diante deles. Vendo seu exército posto em fuga e os judeus cheios de bravura, prontos a viver ou a morrer valentemente, voltou Lísias a Antioquia para regimentar tropas de mercenários, com o intuito de reaparecer na Judéia com um exército mais forte. Judas e seus irmãos disseram então: Eis que nossos inimigos estão aniquilados. Subamos agora para purificar e consagrar de novo os lugares santos. Reunido todo o exército, subiram ao monte Sião. Contemplaram a desolação dos lugares santos, o altar profanado, as portas queimadas, os átrios cheios de arbustos que tinham nascido como num bosque ou sobre as colinas, os aposentos demolidos. Rasgando suas vestes, eles se lamentaram muito e cobriram as cabeças com cinza. Prostraram-se com o rosto por terra, tocaram as trombetas e ergueram clamores ao céu. Então, Judas encarregou alguns homens para combater os soldados da fortaleza, enquanto purificavam o templo. Escolheu sacerdotes sem mancha e zelosos da lei, os quais purificaram o templo, transportando para lugar impuro as pedras contaminadas. Consultaram-se entre si, o que se deveria fazer com o altar dos holocaustos, que havia sido profanado. Tomaram a excelente ideia de demoli-lo, para que não recaísse sobre eles o opróbrio vindo da mancha dos gentios. Destruíram-no, portanto, e transportaram suas pedras a um lugar conveniente sobre a montanha do templo, aguardando a decisão de algum profeta a esse respeito. Tomaram pedras não talhadas, segundo a lei, e construíram um novo altar, semelhante ao primeiro. Restauraram o santuário, assim como o interior do templo, e purificaram os átrios. Fizeram novos vasos sagrados e transportaram ao santuário o candelabro, o altar dos perfumes e a mesa. Queimaram incenso sobre o altar e acenderam as lâmpadas do candelabro, que voltaram a brilhar no interior do templo. Colocaram pães sobre a mesa e suspenderam os véus, terminando completamente seu trabalho. No dia 25 do 9º mês, isto é, do mês de Casleu, do ano 148, eles se levantaram muito cedo e ofereceram um sacrifício conforme a lei, sobre o novo altar dos holocaustos, que haviam construído. Foi no mesmo dia e na mesma data em que os gentios o haviam profanado, que o altar foi de novo consagrado ao som de cânticos, das harpas, das liras e dos símbolos. Todo o povo se prostrou com o rosto em terra para adorar e bendizer ao céu aquele que os havia conduzido ao triunfo. Prolongaram por 8 dias a dedicação do altar, oferecendo com alegria holocaustos e sacrifícios de ação de graças e de louvor. Adornaram a fachada do templo com coroas de ouro e pequenos escudos. Consagraram as entradas do templo e os quartos, nos quais colocaram portas. Reinou uma alegria imensa entre o povo e o opróbrio das nações foi afastado. Foi estabelecido por Judas e seus irmãos, e por toda a Assembleia de Israel que os dias da dedicação do altar seriam celebrados cada ano em sua data própria, durante 8 dias, a partir do dia 25 do mês de Casleu, e isto com alegria e regozijo. Na mesma época, cercaram o monte Sião com uma alta muralha com fortes torres, para que não fosse mais possível às nações pisá-la aos pés, como outrora. Judas pôs ali tropas para guardá-la e fortificou também Bet-sur para protegê-la, a fim de que o povo tivesse uma muralha na direção da Idumeia. Primeiro livro dos Macabeus, capítulo 5. Ora,
ouvindo falar da reconstrução do altar e da restauração do templo, os povos circunvizinhos encolerizaram-se muito e, tomada a resolução de exterminar toda a raça de Jacó, que viviam entre eles, puseram-se a matá-los e a persegui-los. Por eles perseguirem desse modo Israel, Judas atacou os filhos de Esaú na Idumeia, junto de Acrabatena, infligiu-lhes uma grande derrota, esmagou-os e apoderou-se de seus despojos. Lembrou-se igualmente da malícia dos filhos de Beã, armadilha e perigo para seu povo, por causa das emboscadas que eles armavam nos caminhos. Foram rechaçados em suas torres, onde ele os sitiou e os exterminou, queimando as torres com todos os que ali se achavam. Em seguida atacou os amonitas, entre os quais ele descobriu um forte exército e numeroso povo, sob a chefia de Timóteo. Travou com eles numerosos combates e os aniquilou por completo. Apoderou-se da cidade de Jazer e de seus arrabaldes e voltou depois à Judeia. No entanto, as nações de Galaade se coligaram contra os israelitas, que habitavam em seu território, com a intenção de exterminá-los, mas estes se refugiaram no forte de Datema. Dali enviaram uma mensagem a Judas e a seus irmãos, nestes termos: as nações, que nos cercam, se uniram contra nós e querem exterminar-nos. Prepararam-se para vir tomar a fortaleza em que nos achamos refugiados. É Timóteo quem comanda suas tropas. Vinde, pois, agora nos livrar de suas mãos, porque muitos dos nossos foram mortos. Mataram todos os nossos irmãos que se achavam na região de Tobias, levaram consigo suas mulheres, seus filhos e seus bens e mataram lá perto de 100.000 homens. Quando ainda se estava lendo essa carta, eis que chegam outros mensageiros da Galileia, com as vestes em farrapos e portadores de notícias idênticas, dizendo: congregaram-se contra nós nações de Ptolemaida, de Tiro e de Sidônia e de toda a Galileia das nações, para nos destruir inteiramente. Logo que Judas e o povo souberam da situação, organizaram uma grande assembleia para deliberar sobre o que deviam fazer em favor dos irmãos atacados e provados. Disse Judas a seu irmão Simão: escolhe alguns homens e põe-te a caminho para livrar teus irmãos da Galileia. Jonatas, meu irmão, e eu iremos à terra de Galaade. Para guardar a Judéia deixou ali José, filho de Zacarias, e Azarias, chefe do povo, à frente do restante do exército, com esta ordem: governai este povo e, até nossa volta, evitai toda luta com os gentios. A Simão foram dados 3.000 homens para se dirigir à Galileia, e a Judas 8.000 para ocupar a terra de Galaade. Simão tomou, portanto, o caminho da Galileia e travou muitos combates, esmagando diante de si as nações, as quais perseguiu até as portas de Ptolemaida. Perto de 3.000 gentios caíram e ele se apoderou de seus despojos. Com grandes manifestações de regozijo, conduziu à Judéia os judeus que se achavam na Galileia e em Arbates, bem como suas mulheres, seus filhos e tudo o que eles possuíam. Por seu lado, Judas Macabeu e seu irmão Jonatas atravessaram o Jordão e marcharam 3 dias pelo deserto. Encontrarão-se com os nabateus, os quais se aproximaram deles pacificamente e lhes contaram tudo aquilo que tinha acontecido a seus irmãos em Galaade, dizendo que muitos dentre eles haviam sido encerrados em Bozor e em Bozor, em Alimas, em Casfo, em Mácida e em Carnã, todas elas cidades grandes e fortificadas. Eles estão também reunidos, acrescentaram eles, nas outras cidades de Galaade. Seus inimigos se preparam para atacar amanhã suas fortificações, apoderar-se deles e exterminá-los num só dia. Judas mudou de caminho e atravessou o deserto para alcançar Bozora de improviso. Tomou a cidade, mandou passar a fio de espada a todos os homens, apoderou-se dos espólios e incendiou a cidade. Na mesma noite, partiu e atacou a fortaleza. No entanto, ao romper do dia, seus homens, erguendo os olhos, viram uma multidão incalculável carregando escadas e máquinas para escalar de assalto a fortaleza. Era o ataque aos sitiados. Enquanto a cidade erguia um clamor, misturado ao som das trombetas e um ruído formidável, viu Judas que o ataque se travava e disse a seus homens: pelejai hoje por vossos irmãos. Separou-os em 3 batalhões e apareceu na retaguarda do inimigo, tocando as trombetas e erguendo preces em alta voz.
O exército de Timóteo conheceu que era macabeu e fugiu diante dele. Sofreu uma grande derrota e tombaram nesse dia 8.000 homens. Judas voltou-se em seguida para Limas. Atacou-a e conquistou-a de assalto. Matou todos os homens, tomou seus despojos e incendiou-a. Dali continuou e apoderou-se de Casfo, de Mássida, de Bozor e das outras cidades do Galaad. Depois de tudo que temos acabado de dizer, Timóteo reuniu um novo exército, acampou do outro lado da corrente, defronte de Rafon. Imediatamente Judas mandou alguém espionar sua posição e trouxeram-lhe a notícia. Todas as nações circunvizinhas se uniram contra nós formando um poderoso exército. Tomaram em seu auxílio mercenários árabes e se estabeleceram do outro lado do rio, prontos a atravessá-lo, para vir atacar-te. Judas foi então contra ele. Ao chegar Judas com suas tropas à torrente, disse Timóteo, por sua vez, aos oficiais de seu exército: se ele atravessar primeiro a torrente contra nós, não lhe poderemos resistir, porque terá vantagem sobre nós. Mas, se ele temer passar e acampar do outro lado do rio, atravessaremos e teremos vantagem sobre ele. Ora, logo que chegaram à torrente, Judas dispôs ao longo do rio os escribas do povo, com a seguinte ordem: não deixeis ninguém se instalar por aqui, mas venham todos ao combate. E foi ele o primeiro a se arrojar e todo o povo o seguiu. Os gentios foram derrotados diante de seus olhos, lançaram suas armas e fugiram para o templo de Carnaim. Os judeus, porém, apoderaram-se da cidade e incendiaram o templo com todos aqueles que lá se achavam. Carnaim foi assolada e ninguém pôde mais resistir a Judas. Este reuniu então todos os judeus da terra do Galaad, do menor ao maior, as mulheres, as crianças e seus haveres, uma multidão enorme que ele resolveu conduzir à terra de Judá. Caminharam até Éfron, cidade grande e bem fortificada, que se achava no caminho. Não se podia contorná-la nem pela direita, nem pela esquerda, mas era preciso atravessá-la. Os habitantes fecharam as portas e se entrincheiraram com pedras. Judas, todavia, enviou-lhes mensageiros com palavras de paz: atravessaremos vossa terra para irmos à nossa. Ninguém vos molestará, apenas queremos passar. Mas eles não lhes quiseram abrir o acesso. Então, Judas ordenou que cada um em seu posto se dispusesse para a luta. Todos os homens do exército se prepararam, pois, durante todo o dia e toda a noite a cidade foi atacada, até cair em suas mãos. Passaram a fio de espada todos os homens, destruíram completamente a cidade, apoderaram-se dos espólios e atravessaram por cima dos seus cadáveres. Depois a caravana passou o Jordão, para chegar à grande planície, em frente de Betsã. Em caminho, Judas não cessava de ajuntar os retardatários e de encorajar a multidão até que chegassem à terra de Judá. Escalaram o monte Sião com alegria e regozijo e ofereceram holocaustos por terem voltado em paz, sem que nenhum deles tivesse sucumbido. Ora, enquanto Judas se achava em Galaad com Jonatas, e seu irmão Simão na Galiléia diante de Ptolemaida, José, filho de Zacarias, e Azarias, à frente de suas tropas, souberam de seus feitos heróicos e de suas proezas. Façamos também célebre nosso nome, disse um para o outro, e vamos combater nações vizinhas. Transmitiram ordens às forças, que eles tinham consigo e marcharam contra Jâmnia. Mas Gorgias saiu da cidade com seus homens para opor-se à sua investida. José e Azarias foram postos em fuga e perseguidos até as fronteiras da Judeia. Pereceram nesse dia cerca de 2.000 homens de Israel, e foi grande a derrota do povo, isso porque não ouviram Judas, supondo que mostrariam seu valor, mas não pertenciam à raça desses homens a quem era dado salvar Israel. O valente Judas e seus irmãos foram de modo particular honrados por todo o povo de Israel e por todas as nações onde se ouviam seus nomes. Vinham em grande número para aclamá-los. Entre mentes, Judas e seus irmãos partiram para combater os filhos de Esaú, que habitavam no sul. Abateu Hebrom e seus arrabaldes, destruiu as fortificações e queimou todas as torres dos arredores. Partiu ainda para atingir a terra dos estrangeiros e atravessou Marisa.
Naquele dia, pereceram alguns sacerdotes no combate, por terem querido mostrar sua valentia, saindo imprudentemente para travar em combate. Judas voltou para Azoto, na terra dos estrangeiros, derrubou seus altares, queimou seus ídolos, sujeitou suas cidades à pilhagem e em seguida voltou para a terra de Judá. Primeiro livro dos Macabeus, capítulo 6. Enquanto percorria as províncias superiores, soube o rei Antíoco que na Pérsia, em Elimaida, havia uma cidade famosa por suas riquezas, sua prata e seu ouro. Seu templo, extremamente rico, possuía véus de ouro, escudos, couraças e armas, abandonados ali por Alexandre, filho de Filipe, rei da Macedônia, que foi o primeiro a reinar sobre a Grécia. Dirigiu-se ele para essa cidade, com a finalidade de tomá-la e pilhá-la, mas foi em vão, porque os habitantes haviam sido prevenidos. Eles se aprontaram para lhe resistir e ele teve que voltar de lá, para alcançar Babilônia com grande humilhação. E eis que, na Pérsia, um mensageiro veio dizer-lhe que as tropas enviadas à Judéia tinham sido derrotadas, e que Lísias, tendo partido a princípio com um poderoso exército, havia fugido na presença dos judeus, os quais haviam aumentado ainda suas forças com armas e tropas e se tinham enriquecido com todo o material raptado de seus campos devastados. Eles tinham também destruído a abominação edificada por ele sobre o altar, em Jerusalém, e haviam cercado o templo com altas muralhas, como outrora, assim como a cidade de Betsur. Ouvindo essas novas, o rei ficou irado e profundamente perturbado. Atirou-se à cama e caiu doente de tristeza, porque os acontecimentos não tinham correspondido à sua expectativa. Passou assim muitos dias, porque sua mágoa se renovava sem cessar e pensava na morte. Mandou chamar todos os seus amigos e lhes disse: o sono fugiu de meus olhos e meu coração desfalece de tristeza. Eu repito para mim mesmo: em que aflição fui eu cair e a que desolação fui eu reduzido até o presente. Eu, que era bom e querido no tempo de meu poder. Mas agora me lembro dos males que causei em Jerusalém, de todos os objetos de ouro e de prata que saqueei, e de todos os habitantes de Judá que exterminei sem motivo. Reconheço que foi por causa disso que todos esses males me fulminaram, e agora morro de tristeza numa terra estrangeira. Chamou Filipe, um de seus amigos, e constituiu o regente de todo o reino. Entregou-lhe seu diadema, seu manto e seu anel, com a responsabilidade de guiar seu filho Antíoco e de educá-lo para sua realeza. O rei Antíoco morreu ali, no ano 149. Por sua vez, apenas soube Lísias que o rei tinha morrido, elevou ao trono seu filho Antíoco, a quem havia educado desde a infância, e deu-lhe o nome de Eupator. Nesse ínterim, os ocupantes da fortaleza importunavam os judeus que se dirigiam ao templo, procuravam constantemente causar-lhes dano, para apoiar os gentios. Judas resolveu arrancar-lhes das mãos a fortaleza e convocou todo o povo para sitiá-los. Reuniram-se, portanto, para começar o cerco no ano 150, e construíram balistas e máquinas de guerra. Mas alguns dos sitiados, aos quais se juntaram alguns israelitas perversos, fugiram e correram ao rei para lhe dizer: até quando deixarás de fazer justiça e vingar nossos irmãos? Julgamos bom servir a teu pai, obedecer suas ordens e seguir suas leis, e os filhos de nosso povo se afastaram de nós como dos estrangeiros. Eles cercam a fortaleza, mal capturam um dos nossos, matam-no e pilham os nossos bens. E não é somente sobre nós que eles estendem a mão, mas ainda contra os povos vizinhos. Eis que hoje eles se empossaram da fortaleza, para serem senhores do templo e da cidade, e fortificaram Betsur. Se tu não os prevenires, farão ainda piores males e tu não poderás mais detê-los. A essas palavras, o rei se encolerizou. Convocou todos os seus amigos, os generais de seus exércitos e os chefes de sua cavalaria. E ajuntaram-se a ele outros reinos e ilhas marítimas, tropas de mercenários. Seu exército atingiu a 100.000 infantes, 20.000 cavaleiros e 32 elefantes, prontos para a guerra. Atravessaram eles a Idumeia e acamparam diante de Betsur, onde combateram por muito tempo.
Construíram máquinas de guerra, mas os sitiados saíram e lançaram fogo, lutando com coragem. Abandonando a fortaleza, veio Judas estabelecer-se em Bet-Zacarias, defronte do campo de luta do rei. Ao amanhecer, levantou-se o rei e dirigiu impetuosamente suas tropas em direção a Bet-Zacarias. As forças se prepararam para o combate e soaram as trombetas. Mostraram aos elefantes sucos de uva e de amora para incitá-los ao combate. Foram repartidos nas falanges, pondo-se em volta de cada elefante 1000 homens armados de cotas de malhas e de capacetes de bronze para a cabeça. 500 cavaleiros escolhidos estavam igualmente ao redor de cada animal. Esses cavaleiros tinham o costume de estar com o animal onde quer que ele estivesse e de ir aonde ele ia sem jamais se afastarem dele. Sobre cada um havia também fortes torres de madeira, muito firmes e defendidas pelas máquinas. Sobre cada um havia também valentes guerreiros, que combatiam lá em cima, além do condutor indiano. O rei dispôs o restante da cavalaria de um lado e de outro, nas duas alas, para manobrar e proteger as falanges. Quando o sol brilhou sobre os escudos de ouro e bronze, a montanha resplandeceu, como que iluminada por outras tantas lâmpadas. Uma parte das tropas do rei se espalhou sobre as colinas e outra pela planície, caminhando com precaução e em boa ordem. O ruído de seu número, de sua marcha, da colisão de suas armas era pavoroso, porque era um exército extremamente numeroso e possante. Judas, no entanto, avançou com os seus para travar a batalha. 600 homens do exército do rei foram aniquilados. Eleazar, cognominado Al-Arã, viu que um dos elefantes estava armado com a armadura real e ultrapassava todos os outros. Supondo que o rei estivesse em cima, entregou-se a si mesmo para salvar todo o povo e conquistar um nome eterno. Precipitou-se audaciosamente nessa direção, para o meio da falange, matando à direita e à esquerda e separando o inimigo de lado a lado. Conseguiu chegar até o elefante e, tomando posição abaixo dele, matou-o. O animal rolou sobre Eleazar, que ali morreu. No entanto, averiguando o poder do exército real e a impetuosidade de suas tropas, retiraram-se os judeus. Mas os soldados do rei subiram-lhe ao encontro até Jerusalém, dirigindo-se então o rei à Judéia e ao Monte Sião. Fez um acordo de paz com os habitantes de Betsur, porquanto estes saíram da cidade, porque já não tinham víveres para continuar ali, pois era o ano sabático. Assim, o rei apoderou-se da cidade e pôs nela uma guarnição. Por muitos dias cercou a cidade santa, construiu máquinas de guerra, guindastes para lançar fogo e pedras, escorpiões para lançar flechas e fundas. De seu lado, os sitiados construíram também máquinas, para se oporem aos seus inimigos, e combateram por muito tempo. Todavia, faltavam víveres nos celeiros, por ser o 7º ano, e todos os que se achavam refugiados na Judéia, para fugir dos gentios, tinham esgotado o resto da reserva. Restavam afinal poucos homens para a defesa do templo, atingidos como estavam pela fome por dispersarem-se cada um para sua casa. Filipe, que antes de morrer o rei Antíoco fora designado para educar seu filho Antíoco para a realeza, tinha chegado da Pérsia e da Média com o exército do rei e procurava apoderar-se do governo. Soube Lísias e apressou a partida dizendo ao rei, aos oficiais e aos homens: estamos nos enfraquecendo aqui dia após dia. Temos poucos víveres e o lugar que sitiamos é forte, enquanto nos devemos ocupar com os negócios do reino. Estendamos a mão a esses homens e façamos a paz com eles e com toda a sua raça. Deixemo-los viver como outrora segundo as suas próprias leis, porque foi por causa dessas leis que abolimos, que eles se revoltaram e fizeram tudo isso. Essa proposta agradou ao rei e aos generais. Enviou, pois, alguém para tratar da paz com os sitiados, que a aceitaram. Sob a palavra de juramento feito pelo rei e os generais, abandonaram a fortaleza. O rei subiu o monte Sião e visitou as fortificações, mas violou a palavra dada e ordenou a destruição da muralha. Em seguida, partiu a toda pressa, e voltou para Antioquia, onde achou Filipe como senhor da cidade. Atacou-a e tomou a cidade à força.
Primeiro livro dos Macabeus, capítulo 7. No ano 151, Demétrio, filho de Seleuco, escapou de Roma e, com alguns companheiros, alcançou uma cidade marítima onde se proclamou rei. Quando ele entrou no palácio real de seus pais, o exército se apoderou de Antíoco e de Lísias para conduzi-los a ele. Soube o rei e disse: Não me mostreis a sua face. E o exército os matou, e Demétrio sentou-se no trono que lhe cabia. Todos os traidores e os ímpios de Israel achegaram-se dele sob a chefia de Alcimo, que aspirava a tornar-se sumo sacerdote. Acusaram o povo nestes termos: Judas e seus irmãos mataram todos os teus amigos e nos expulsaram de nosso país. Envia, portanto, agora, um homem que possua tua confiança e que venha ver em que triste situação nos puseram, a nós e ao país que pertence ao rei, para castigar a eles e a todos os seus partidários. O rei escolheu Báquides, um de seus amigos, então governador além do rio, um dos grandes do reino e fiel ao rei. Enviou-o com o ímpio Alcimo, a quem destinou o cargo de sumo sacerdote, e deu-lhe ordem de tomar vingança dos filhos de Israel. Partiram, pois, e tomaram o caminho do país de Judá com um forte exército, enviando a Judas e seus irmãos palavras de paz capciosas. Vendo-os chegar com numerosas tropas, estes não lhes deram ouvido. Houve todavia um grupo de escribas que foi ter com Alcimo e Báquides, com palavras de justas reivindicações. Estes assideus, que eram os mais benquistos em Israel, pediam-lhes a paz. Diziam entre si: É um sacerdote da raça de Arão que vem a nós com o exército, ele não nos fará mal algum. Alcimo trocou com eles palavras de paz e lhes jurou: Não faremos mal nem a vós, nem a vossos amigos. Acreditaram neles, mas ele apoderou-se de 60 deles e mandou-os matar no mesmo dia, conforme estava escrito. Rios de sangue fizeram correr em torno de Jerusalém, e nem sequer havia quem os sepultasse. SL 78,3. O assombro e o terror apoderaram-se do povo, porque se dizia: Não há entre eles nem verdade nem justiça, depois que violaram o pacto e o juramento que haviam confirmado. Báquides partiu de Jerusalém e instalou seu acampamento em Bet-Zé, onde prendeu e lançou numa grande cisterna muitos desertores de seu exército e algumas pessoas do país. Confiou a terra nas mãos de Alcimo e, deixando-lhe um exército para socorrê-lo, regressou para junto do rei. Entretanto, Alcimo teve que lutar para se impor como sumo sacerdote. Agrupavam-se ao redor dele todos os perturbadores do povo com os quais ele se tornará senhor da terra de Judá, e foi um tempo doloroso para Israel. Judas viu que o mal que Alcimo e seus cúmplices faziam aos filhos de Israel era pior ainda que o mal praticado pelos gentios. Por isso, percorreu ele toda a terra da Judéia, até as fronteiras, vingando-se dos traidores e impedindo-lhes a volta ao país. Vendo Alcimo que Judas com os seus eram mais fortes e reconhecendo sua impotência em lhes resistir, refugiou-se junto do rei e acusou-os dos piores crimes. O rei enviou Nicanor, general eminente, que detestava e odiava Israel, com ordem de exterminar o povo. Nicanor partiu para Jerusalém com um numeroso exército e mandou levar a Judas e a seus irmãos falsas palavras de paz: Que não haja guerra entre vós e mim. Chegarei somente com um punhado de homens para te ver, como amigo. Com efeito, ele chegou e saudaram-se pacificamente, mas seus soldados se achavam prontos para se lançarem sobre Judas. Todavia, Judas estava a par dos desígnios pérfidos de Nicanor e afastou-se dele, recusando vê-lo de novo. Reconheceu Nicanor que seu projeto fora descoberto e propôs a Judas uma batalha perto de Cafar-Salama. Foram mortos do seu exército 500 homens e o resto fugiu para a cidade de Davi. Após o combate, subiu Nicanor ao monte Sião, e sacerdotes saíram do templo com anciãos do povo, para saudá-lo em espírito de paz e mostrar-lhe o holocausto que se oferecia pelo rei. Ele, porém, escarnecia deles, dirigia-lhes mofas, desprezava-os e falava-lhes com desdém, jurando em sua ira: Se Judas não me for entregue imediatamente com seu exército, afirmo, logo que estabelecer a paz, retornarei e lançarei fogo a esta casa.
partiu depois todo enfurecido. Então, os sacerdotes entraram, e, em pé diante do altar e do templo, choraram dizendo: Fostes vós que escolhestes este templo, para que se invoque nela vosso nome e para que ela seja uma casa de súplicas, de orações pelo vosso povo. Tomai vingança desse homem e de seu exército, e que eles caiam sob o golpe da espada. Lembrai-vos de suas blasfêmias e não permitais que eles vivam. Saiu Nicanor de Jerusalém e acampou em Bet-Horon, onde um exército sírio se lhe ajuntou. Judas acampou em Adasa com 3.000 homens e começou a rezar nestes termos: Quando os soldados enviados pelo rei da Síria vos blasfemaram, apareceu vosso anjo e matou 185.000 homens dentre eles. Do mesmo modo, exterminai hoje este exército aos nossos olhos, para que os outros saibam que Nicanor insultou o vosso templo e julgai-o segundo sua perfídia. Chocaram-se os exércitos no dia 13 do mês de Adar, o de Nicanor foi vencido e ele foi o primeiro a tombar na luta. Assim que as tropas de Nicanor viram que ele fora morto, largaram as armas e fugiram. Os judeus os perseguiram durante o dia todo, desde Adás até Gazara, e fizeram soar as trombetas dos sinais. E saíram então os habitantes de todas as aldeias da Judéia e dos arredores, para cercar os fugitivos. Estes voltaram de encontro a eles e caíram todos sob a espada. E não sobrou nem mesmo um dentre eles. Os judeus apoderaram-se dos seus despojos e provisões. Cortaram a cabeça de Nicanor e a mão direita que ele orgulhosamente estendera, e suspenderam-nas à vista de Jerusalém. Alegrou-se muito o povo que passou aquele dia em grande regozijo. Decidiu-se que esse dia seria celebrado a cada ano, no dia 13 do mês de Adar. Após isso, a terra de Judá esteve tranquila durante algum tempo. Primeiro livro dos Macabeus, capítulo 8. Pela voz da fama, soube Judas que os romanos eram extremamente poderosos, que se mostravam benevolentes para com seus aliados e que a todos os que recorriam a eles ofereciam sua amizade, porque eram verdadeiramente potentes. Contaram-lhe também seus combates, suas façanhas junto aos gauleses, aos quais haviam vencido e subjugado, como haviam chegado à Espanha para se apoderar das minas de prata e de ouro que ali existem e, como, por sua sabedoria e longanimidade, eles haviam conciliado todo o país, por mais que ele fosse afastado deles, como haviam derrotado reis que haviam surgido contra eles das extremidades da terra, e os haviam aniquilado devidamente, enquanto outros lhes pagavam o tributo anual. Filipe e Perseu, reis dos Ceteus, e outros se haviam insurgido contra eles, mas tinham sido derrotados e subjugados. Antíoco, o Grande, rei da Ásia, marchou para combatê-los com 120 elefantes, cavalaria, carros e um poderoso exército, mas havia sido por eles aniquilado. Eles o haviam tomado vivo e haviam imposto a ele e aos seus sucessores um grande tributo, a entrega de reféns e a cessão de um território, arrebatando-lhe a Índia, a Média, a Lídia e suas melhores regiões que eles deram ao rei Eumenes. Os gregos haviam decidido atacá-los para exterminá-los, mas eles o souberam e enviaram um general que os atacou, levando a perecer um grande número, arrastou ao cativeiro suas mulheres e seus filhos, saqueou e tornou-se senhor do país, destruiu suas praças fortes e os reduziu à servidão, que ainda durava. Haviam eles igualmente arruinado e subjugado ao seu domínio os outros reinos e as ilhas, que lhes haviam resistido. Por outro lado, conservavam sua proteção a seus amigos e aliados, estendiam seu poder sobre os reinos vizinhos ou distantes e todos os que ouviam pronunciar seu nome, temiam-nos. Aqueles que eles queriam auxiliar e ver reinar, reinavam com efeito, mas os que eles não queriam, eram exilados. Engrandeciam-nos muito. Apesar de tudo isso, ninguém deles trazia diadema, nem se envolvia com púrpura, para se engrandecer. Eles tinham estabelecido entre si um conselho supremo em que, cada dia, 320 conselheiros discutiam assuntos do povo, para governá-lo bem. Cada ano confiavam a autoridade suprema a um só homem, que comandava em todo o território e todos obedeciam a um só, sem haver ali entre eles nem inveja nem ciúme. Escolheu Judas Eupólemo, filho de João, filho de Assos, e Jasão, filho de Eleazar,
e enviou-os a Roma para estabelecer amizade e aliança com eles, pedindo-lhes que os libertasse do jugo que os gregos, como estavam vendo, faziam pesar sobre Israel, reduzindo-o à escravidão. Dirigiram-se eles a Roma, apesar da duração da viagem, e entraram no Senado, onde disseram: Judas, também chamado Macabeu, seus irmãos e todo o povo de Israel nos enviaram até vós, para afirmar aliança e paz e para que nos conteis entre vossos amigos e aliados. Essa linguagem agradou aos romanos. Eis a cópia da carta que os romanos mandaram gravar sobre tabuletas de bronze e enviaram a Jerusalém, para ali ficar como memorial de paz e de amizade de sua parte. Prosperidade para sempre aos romanos e ao povo judeu, por terra e por mar. Longe deles a espada e o inimigo. Se sobrevier uma guerra contra os romanos ou contra um de seus aliados, em todo o império, o povo judeu tome as armas por sua vez, conforme o permitirem as circunstâncias, e isso de boa vontade. Não fornecerão aos adversários nem trigo, nem armas, nem dinheiro, nem navios, segundo a decisão dos romanos. Os judeus observarão esses contratos sem receber nada em troca. Por outro lado, se for o povo judeu atacado, os romanos tomarão armas voluntariamente por eles, conforme as circunstâncias o indicarem. E não será fornecido aos combatentes nem trigo, nem armas, nem dinheiro, nem navios, de acordo com a vontade de Roma, e esses contratos serão observados sem fraude. Por essas palavras os romanos aliaram-se com os judeus. Se uns ou outros contratantes quiserem ajuntar ou subtrair essas cláusulas, farão a proposta, e o que for acrescentado ou tirado será ratificado. Pelo que toca aos danos causados pelo rei Demétrio, eis o que lhe escrevemos. Por que fizestes pesar vosso jugo sobre os judeus, nossos amigos e aliados? Se, pois, eles vierem a nós outra vez contra vós, nós lhes faremos justiça e vos combateremos, por terra e por mar.